4 de fevereiro e a gente está passando aqui para dar uma olhadinha no nosso desafio 20%, tá? Última vez que a gente deu uma olhadinha no nosso desafio foi lá no começo de dezembro e é bom a gente dar uma recapitulada aqui para ver como foram esses meses de dezembro e também o mês de janeiro, que foi um mês excelente aí para o mercado cripto de uma forma geral. Né? Sempre lembrando, fazendo aqui uma recapitulação do nosso desafio 20%, a gente tem aí um vídeo explicando, tá? O nosso desafio, mas para quem não acompanhou de forma resumida, é um desafio onde durante um período de um ano a gente tem que fazer, né? Eu me propus aqui, tudo dentro dessa nossa estratégia, a gente fazer aí uma média de 20% de lucro durante um mês, tá? Então a gente tem 12 meses para fazer essa média. E aí, né, a gente lançou esse desafio, sempre seguindo a nossa estratégia, com muita calma, com muita racionalidade e também com muita constância. A gente faz boas trades. Deu resultado para mim, né, e eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu tenho aplicado exatamente essa estratégia, trazendo aqui de forma visual esse desafio. Sempre lembrando, eu não sou assessor financeiro, isso aqui não é conselho de investimento, é o que eu faço no meu dia a dia, mas tem dado resultado. Então, se você tiver interesse em pelo menos conhecer a nossa estratégia, fica aí a dica, tá? Então lá no vídeo do nosso desafio, né, a gente criou esse Excel, tem um link aí na descrição aqui do vídeo, esse Excel está disponível 24 horas por dia, os 7 dias da semana, é um documento público para quem quiser acompanhar, né, as nossas trades aí do desafio. Então dentro desse Excel a gente tem diversas informações, como a cripto que a gente entrou, a data da compra, o valor do investimento, o valor da compra, o total de cripto que a gente comprou, daquela cripto que a gente comprou, né, quando a gente sai tem a data da venda, o valor da venda, o total que a gente arrecadou. E aí a gente tem todas as informações aqui, então vale a pena você dar uma olhadinha no desafio, né, no Excel do desafio, para que você possa estar acompanhando, tá? Se você tiver interesse, lógico, né? Então olha só, lá no dia 3 de setembro, quando a gente lançou o desafio, o que a gente fez? A gente entrou com um valor, né, como eu sempre comento, nunca invista um valor que você não pode perder. É importante você ter em consideração isso, tá? Porque realmente o mercado cripto é um mercado muito volátil e pode trazer surpresas negativas. Então a gente entrou com um valor de $100, que fica até mais fácil de visualizar, né? Por conta aí da calculadora, por assim dizer, né? Fica mais fácil de visualizar, né? Para que a gente pudesse iniciar. Então $100 um valor interessante para que a gente pudesse iniciar. A gente iniciou no dia 3 e aqui a gente iniciou com a Send, tá? Então vejam que da primeira trade que a gente teve aqui no dia 3 até a segunda, a gente demorou 2 meses. E na primeira trade, pessoal, vejam só que a gente fez 2% de lucro. Durante 2 meses a gente ficou travado. Teve um erro meu também, eu já comentei aqui nos vídeos anteriores, mas a gente fez 2% de lucro. Então aqui é aquela parte da nossa estratégia onde a paciência é fundamental para que a gente não saia com perda. Então fica aí mais uma vez, né, comprovando como essa nossa estratégia funciona, que através da paciência e quanta paciência, né, em 2 meses 2% de lucro. Mas enfim, a partir daí a gente entra no mês de novembro e a gente começa a fazer trades, né? A gente fez diversas trades e a gente chegou ao valor de $168,96, ou seja, a gente pegou um impulso aqui. É importante também que a gente veja aqui, pessoal, porque dentro do Excel, olha só o que a gente tem. A gente tem aqui todos os campos, então eu fiz questão de incluir, inclusive, né, o valor final, tá? E exatamente desde esse valor final, o valor do nosso objetivo mensal. Então, por que isso? Porque a gente está utilizando a fórmula dos juros compostos. Como é isso? Tá? Então, o primeiro mês a gente teria que fazer $120. Se a gente começou com $100, a gente teria que chegar a 120. Do segundo mês, a gente já parte de 120, ou seja, o objetivo era $144. E assim por diante, porque assim a gente vai acumulando capital e acumulando portfólio cripto, né? Eu já expliquei em vídeo anterior aí como eu vou fazendo a acumulação do meu portfólio cripto. E vocês vejam que somente, né, nessa data aqui, na data do dia 29 de novembro, ou seja, praticamente 2 meses, mais de 2 meses, depois de iniciado o nosso desafio, foi que nós chegamos ao nosso objetivo. Tá aí no Excel para você acompanhar de uma forma mais tranquila em casa, caso você deseje, tá? Então vamos lá. Como a gente falou,
né, do Excel a última vez no começo de dezembro, então a gente vai falar aqui um pouco das trades de dezembro, tá? Então em dezembro a gente fez diversas trades, tá? E aí eu queria mostrar para vocês. Vejam que em dezembro a gente fez poucas trades, a gente fez 1, 2, 3, 4 trades. E todas as nossas trades, elas têm uma característica, que é a característica que eu sempre comento aqui no nosso canal, que é a questão da racionalidade nas trades. Vocês vejam que em todos os campos a gente não tem trades expressivas, ou seja, trades de 20, 30, 40, 50%. Todo o contrário. A única trade que a gente fez, que teve um valor maior, inclusive, que o valor do nosso objetivo de 20%, foi essa aqui, com 23,8% de lucro, tá? Então, isso é para mostrar que a nossa estratégia, ela é baseada também na racionalidade, ou seja, a gente não deixa as emoções tomar conta das nossas trades. Isso porque quem está acompanhando o mercado aí no mês de janeiro, vejam que no mês de janeiro a gente já fez muitíssimas trades. Olha só, pessoal, a quantidade de trades que a gente já fez aqui. Então, se a gente for contar, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 trades nós fizemos nesse mês de janeiro, tá? E olha só aqui mais uma vez as trades que nós fizemos. Nesse mês de janeiro, a gente teve trades que poderíamos ter tido 2 vezes, 200% de lucro, eu vou já mostrar para vocês. Mas como nós seguimos a nossa estratégia, nós preferimos fazer trades de forma mais racional, mais pragmáticas, mas isso, pessoal, ajuda a que a gente tenha mais constância nas trades e que a gente possa estar multiplicando o nosso capital. Porque vejam aqui o valor final que a gente tem hoje dentro do nosso desafio. A gente tem mais de 10%, na verdade a gente 10 vezes, desculpa, na verdade a gente tem 14 vezes, né, quase tocando ali 15 vezes o valor inicial que a gente entrou. Ou seja, a gente saiu de $100 para 1.491,38, fazendo trades muito conservadoras. Vocês vejam aqui, por exemplo, que no mês de janeiro, né, a gente tem trade da SHIB. Quando a gente entrou na SHIB, por exemplo, a SHIB disparou hoje. A gente entrou em 8,25, tá? A gente saiu com 8,86. Se vocês forem ver o porcentagem dessa trade aqui, a gente está com um porcentagem, olha só, de 4,24%. Mas, se eu fico nessa trade aqui, hoje eu teria praticamente dobrado esse valor e teria dobrado $276, ou seja, eu estaria com pouco mais de $500. Ao invés disso, o que eu faço? Eu vou alocando o meu capital, vocês vejam a Sandy também, outra cripto que a gente teve quase 3 vezes o valor, 300% de lucro, né? Então hoje aqui, se eu tivesse parado aqui e esperado essa trade, a gente poderia estar com os $800, $900. Mas não, o que a gente faz? A gente vai jogando o nosso capital dentro de trades que a gente vê que são interessantes, que muitas vezes parecem inexpressivas, mas que quando você vê, você vai notando que o capital ele vai incrementando. Então, todas essas trades aqui, vocês vejam que em janeiro a gente começa com a Solana. Em janeiro, só em janeiro a Solana multiplicou 3 vezes o seu valor, né? Se a gente entrou aqui em 11, a gente poderia ter saído em 24, 25, praticamente mais de 2 vezes o valor que a gente entrou. Mas o que acontece? Se a gente tivesse feito isso, a gente estaria com $750. E não, a gente está com muito mais do que isso. Por quê? Porque a gente foi fazendo diversas trades. Então, essa constância é que dá resultados, tá? Então, quem quiser, dá uma olhadinha aí no nosso Excel, tá todas as informações, valor de compra, as datas certinhos. Aqui nada, tudo muito transparente, nada escondido, eu não estou fazendo, tudo tá nesse Excel que é público, para que você possa dar uma olhada no momento que você quiser. Então vejam, por exemplo, que essa última trade aqui da SHIB, né? Essa, a gente entrou, olha só, pessoal, olha que interessante essa trade aqui da SHIB. A gente entrou, inclusive a SHIB subiu muito mais, né? A gente entrou aqui, inclusive eu peguei essa trade no pump, ó. A gente entrou em 13,15, já saímos em 15, tá? Uma trade super conservadora, porque tem gente dizendo que a SHIB pode chegar a 18. Mas para que eu vou esperar chegar a 18? Daqui a gente já passa para a próxima trade. Então fica aí, tá? Se você tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, mas de forma muito visual,
né, nosso desafio 20%, mostrando que essa estratégia inclusive eu apresentei lá atrás, né, que é a estratégia que eu utilizo exatamente para poder ir acumulando capital, né, no meu caso, portfólio cripto. Eu vou incrementando meu portfólio cripto dessa forma, juros sobre juros, o dinheiro vai se multiplicando, tá? Então, fica aí a dica, quase 15 vezes o valor do nosso investimento inicial e não vai parar por aqui. Mas não vai parar por aqui porque, inclusive, a gente já atingiu o nosso objetivo de um ano de valor de um ano, né? O valor de um ano, fazendo exatamente esse conceito de juros compostos, né, de 20% durante o ano, a gente já atingiu, porque se não me engano, eu tenho até ele aqui anotado, são 800, o nosso objetivo era chegar a 891,61, ou seja, a gente teria que multiplicar por 8, quase 9 o nosso capital. Vocês vejam que a gente chegou praticamente aqui, né, há 4, 5 trades atrás, ou seja, a gente ainda tem muito chão. Não se enganem, o mercado cripto é um mercado traiçoeiro, a gente está num momento de alta, mas a gente também vai passar por turbulências e durante esse um ano vocês vão ver. Talvez a gente trave aí mais um mês, 2 meses e o mês seguinte a gente tem essa recuperação no número de trades que vai fazer com que esse capital aqui cresça ainda mais, tá? Então, quem tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se puder, já sabe, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá aquela forcinha aí pra gente, pessoal, não custa nada, que a gente vai trazendo aqui mais vídeos para vocês, tá? Sempre dentro dessa estratégia, uma estratégia muito pragmática. Paciência, racionalidade e constância, tá? Sem arriscar muito capital. Não sou assessor financeiro, isso aqui não é conselho de investimento, é o que eu faço no meu dia a dia. Um excelente final de semana a todos, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.